5. A parábola das 10 virgens. É bem conhecida. Parábola das 10 virgens. Uma rápida, pequena reflexão. Hoje Cosme trouxe uma saudação, uma palavra maravilhosa. Quero ver se semana que vem alguém vai pensando no testemunho. Quero dar essa oportunidade para dar testemunho, para que possamos nos edificar em si, né? Então, se você tiver uma palavra para dar um testemunho, fala comigo, que eu vou dar a oportunidade para você. Mateus 25, quantos se encontraram? Digam amém. Amém. Vamos lá, vamos ler até o versículo 4. Estou ouvindo barulho de páginas passando, né? Ainda nem todos encontraram. Misericórdia, né? Essa sinfonia, eu acho bonita essa sinfonia da Bíblia, né? As páginas passando, esse barulho bonito da Bíblia. É lindo. Acredito que agora foi? Amém. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o quê? Azeite nas vasilhas. Amém? Amém. Eu não vou expor todo esse texto, porque, de fato, cada versículo tem uma revelação profunda a ser dada. Mas eu quero chegar até o versículo 4, trazer algumas aplicações práticas, teológicas e explicativas para mim e para a sua vida. A princípio, a parábola das 10 virgens, ela é conhecida como uma parábola escatológica, que fala do segundo advento, conhecido pela teologia como a parousia, o segundo retorno de Cristo. Que você sabe que ele veio à Terra, foi, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai, mas sabemos que haverá uma segunda vinda. Né? Ele vai voltar, haverá um retorno. Nosso rei vai voltar para quê? Para buscar a igreja. Então, exatamente, é a salvação. E ele diz aqui, então o reino dos céus será semelhante. Ele compara o reino dos céus como as 10 virgens. Só que dentro dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As virgens, quem são? São a igreja, é a igreja. É representar. Jesus cria essa parábola para explicar. Jesus sempre falava por parábola, porque como o evangelho estava chegando, havia uma dificuldade no entendimento. Então a parábola é uma maneira mais fácil de você entender o evangelho. Então ele fala de forma figurada, mas explicando, por exemplo, as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 insensatas. As virgens era a igreja. Por que igreja? Comparada com virgindade, com a virgem. Porque você sabe que uma pessoa virgem é pura, guardada, separada, né? Então, a igreja também é separada, é guardada. Só que é interessante que a gente pode observar na virgindade de um cristão. Como que um cristão é considerado virgem? Vamos colocar aqui nos 5 sentidos. Ele é virgem no tato, na sua prática. Ele é virgem na sua audição, né, nos 5 sentidos. Ou seja, os ouvidos dele é virgem para as coisas do mundo. Ele não dá ouvido às coisas que vão corromper o coração dele através dos ouvidos. Ele é virgem no seu olhar. Os olhos dele são santos. Só olham aquilo que vai glorificar a Deus. Então é importante identificar a igreja. Pessoas separadas das coisas do mundo, separadas daquilo que não vai dar glória a Deus, separadas daquilo que vai levar ele para o abismo, para o inferno. Então o virgem, a igreja virgem é um povo separado, que não se envolve, não se entrega às concupiscências da carne, os desejos da carne, às ostentações dos bens e às propostas que esse mundo nos oferece. Então, virgindade é exatamente a pessoa separada e santa. Só que detalhe, ele diz que existem 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Então ele está falando da igreja, ele está falando que dentro da igreja existem 2 povos. Dentro da igreja existe 2 povos, mesmo
O povo da igreja é separado do mundo, mas dentro desse povo que é separado do mundo, há um outro povo. Olha que coisa interessante a gente observar. Mas o que diferenciava esse povo? Qual era a diferença desse povo? Sendo que todos eram virgens, né? Que a igreja, todo mundo que está dentro da igreja é considerado como virgem. Todos tinham o mesmo propósito, que é a espera do noivo, a espera da volta de Cristo. Todos tinham lâmpadas, ou seja, todos tinham obras, todos trabalhavam na obra, serviam na obra, mas havia uma diferença entre elas. E que diferença era essa? E essa diferença é exatamente o que vai te identificar como um cristão. É essa diferença, esse ponto que vai evidenciar que você de fato é um cristão. O que vai evidenciar que você é um cristão não é o fato de ser virgem, não é o fato apenas de se separar do mundo, não é o fato de estar na igreja, não é o fato de ter lamparinas, não é o fato de apenas trabalhar, não é o fato também de estar à expectativa do retorno do noivo. Que diferença é essa que vai te identificar como um cristão, como um lavado redimido pelo sangue de Jesus? Vamos lá. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o quê? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite na vasilha. Então, o que vai diferenciar das prudentes e das nécias? O azeite. O azeite, exatamente. Então, a diferença está no azeite. A diferença está exatamente nesse ponto que o versículo 3 nos diz: o azeite. Todos tinham lamparinas, todos estavam à espera do noivo, todas elas eram virgens, mas havia uma diferença. 5 tinham azeite. E o que é o azeite? O azeite, como eu costumo dizer, você que é dona de casa, cozinheiro, você sabe que o azeite é considerado como o maior dos líquidos, né? Costumo dizer muito isso. Se você colocar o azeite, o óleo, né, embaixo, dentro de um copo de água, e em cima, jogar por cima a água, o que vai acontecer? O azeite vai subir, né? E se você fizer o contrário, o azeite não desce, o azeite permanece. Qualquer líquido que você misturar com óleo, o óleo sempre vai estar na parte de cima. Então, se você considerar nesse ponto, o azeite é sempre o maior dos líquidos, ele fica acima dos líquidos, ele é o maior deles, né? E você olha para a Bíblia Sagrada, você compara o azeite com dons espirituais. Se você olhar que existem vários dons espirituais, 1 Coríntios 12, 14, você vai ver Paulo falando sobre dons espirituais. E você vai ver que há uma diversidade de dons. Mas de todos os dons, qual é o maior dos dons? O amor. Exatamente. Se você for ver em 1 Coríntios, capítulo 13, vamos abrir a Bíblia para que a gente possa acompanhar com base nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo 13, Romanos, Coríntios, é onde Paulo fala exatamente sobre esse dom. 1 Coríntios 13. Quer ver? 1 Coríntios 13. Vamos no versículo 1, depois vamos lá para o final dele. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha aí. Aí você vem no versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aí você vem lá atrás, no versículo 12. Versículo 13. Agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, meus irmãos, assim como o óleo é o maior dos líquidos, o amor é o maior dos dons. Então a gente pode comparar o amor com azeite, com óleo, que a parábola está dizendo. Então todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas estavam à espera do noivo, mas havia uma diferença: era o azeite, é o amor. Então o que vai diferenciar de um cristão, de um não cristão, ou de um cristão religioso, de um cristão que está dentro da igreja, mas está ali debaixo daquela religiosidade, a única coisa que vai evidenciar você como cristão é exatamente o amor de Deus derramado no teu coração. E é isso que precisamos buscar. E é isso que precisamos evidenciar no nosso dia a dia. O amar a Deus acima de todas as coisas. O amar o próximo como a nós mesmos. É aprender com Jesus a não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. É abençoar quem nos amaldiçoa, é orar por aquele que nos persegue. É exatamente, Jesus falou isso em João, ele disse: serão conhecidos, não é por expulsar demônios, serão conhecidos meus discípulos, não é por profetizar, não é nem por pregar, não é por trabalhar, não é por operar milagres, serão conhecidos por amarem uns aos outros. Então, o discípulo de Jesus tem como evidência o amor derramado no seu coração. Então, eu sei que nós falhamos muito nessa área. Nós falhamos muito, nós negligenciamos muito essa área. Às vezes, nós não ajudamos as pessoas como deveríamos. Nós não honramos a Deus como deveríamos. Às vezes, nós não demonstramos esse amor por Deus como deveríamos, lendo a palavra, orando, perseverando. Às vezes, falhamos muito nessa área do amor. Mas eu quero nessa noite dizer que, ainda que você tenha falha nessa área, o Deus de toda graça, como diz o apóstolo Pedro, está aqui nessa noite para te capacitar e te dar esse dom chamado amor. Que nessa noite você possa buscar o amor de todo o teu coração. Eu no início da minha conversão sempre quis ter dom de profecia, de milagre. Eu queria sair andando nas ruas, curando as pessoas, entregando revelações profundas, a pessoa ficar, né? É bonito quando você vê uma pessoa entregando um dom de revelação, assim você vê, caramba, que coisa extraordinária. Mas Deus falou comigo: o que eu quero para a tua vida não são esses dons. O que eu quero para a tua vida é um dom maior do que esse que você está procurando, que é o amor ao próximo, que é o amar a Deus, que é amar a minha palavra, amar e viver comigo apenas sem esperar recompensa, mas por amor. Esse é o maior cristianismo. Quer ser espiritual, sirva a Deus sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca. Ainda que Deus não fale nada até a volta de Cristo, quem ama se contenta com o amor de Deus. Quando você ama a Deus, você está satisfeito naquele amor, você não precisa de mais nada. Só em servir a Deus já é muita coisa que está acontecendo na sua vida. Só em ser servo já é uma grande coisa que está sendo realizada na sua vida. O que você é? Sou servo de Deus, glórias a Deus por isso. Ser servo já é coisa maravilhosa. Às vezes tem gente que quer ser evangelista, pastor, apóstolo, bispo, pai Abraão, né? Como a gente está falando na aula passada, agora já inventaram o pai Abraão. O cara, o outro lá nos Estados Unidos diz que quer ser o quarto homem da Trindade. Já viu isso? Semideus, quarto homem da Trindade. Detalhe que a Trindade só tem três. Né? O cara quer ser o quarto da Trindade. Não existe. Então, ele some a Trindade. Então o orgulho do homem é tão grande, né? O eu do cara é tão grande que o cara quer chegar acima de Deus. Semideus. Né? Semideus. Lúcifer. Tu viu o Lúcifer? Né, que tentou ser igual a Deus, você sabe qual foi o resultado dele, né? Então, meu irmão, vamos se contentar em ser servo, e estar aqui por gratidão a Deus, como dizia o filósofo Epicuro. Ele dizia: eu pratico a virtude, é pela virtude, não é esperando recompensa nenhuma, não. Então é assim que a gente deve servir. Pergunte para uma flor aqui desse jardim bonito, para quem ela vai dar o perfume dela. Ela vai chegar: meu filho, eu vou dar perfume para quem é branco, para quem é preto, para quem é gordo, para quem é magro.
para quem é pobre, para quem é rico. Por quê? Uma flor, a essência dela é exalar o perfume, independente para quem seja. Né? Então, é assim que você deve ser diante de Deus, diante do teu próximo. A essência, tua essência é amar, independente do teu próximo, independente do que ele faça por você. Você não precisa que as pessoas te pratiquem o bem para você fazer bem a ela, porque a tua essência é amar. A tua essência é exalar o amor de Cristo, é revelar a cruz do Calvário, é revelar a sabedoria de Deus através do perdão, da reconciliação, do amor, da perseverança. Então esse é o Evangelho de Jesus. Então Jesus está voltando, como diz a parábola, mas só quem ama, só quem tem o amor de Deus em seus corações que vai subir e encontrar com o noivo. Então, nessa noite fica com essa rápida palavra, dedique sua vida ao amor, identifique alguma área da sua vida onde está falhando nessa área do amor e peça a Deus para que Ele venha te capacitar, te ajudar, te amadurecer, te dar essa graça, esse favor imerecido, essa misericórdia. Né? Eu lembro daquela oração daquela muçulmana que se converteu ao cristianismo. Eu costumo também às vezes falar o que ela disse. Ela chegou: Senhor, se eu estiver te servindo por causa do céu, não me deixe entrar nele. Aí ela disse: mas Senhor, e se eu estiver te servindo com medo do inferno? Me queima no inferno, ela falando. Aí depois, a última oração, ela disse: Senhor, se eu estiver te servindo por amor, não me rejeite a bênção da tua presença. Essa foi a oração dela. Ou seja, eu não estou servindo por causa do céu. Eu sei que o céu é bonito, o céu é belo, mas o céu só é céu porque Jesus está no céu. Ele que empresta o brilho dele para o céu. Porque se Jesus não estivesse no céu, o céu não seria céu. Então, a Bíblia diz em Apocalipse o quê? Que o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada e a glória de Deus que ilumina. Então, até o brilho do céu é Jesus que empresta. Então, nós não estamos aqui servindo a Deus por causa do céu, por causa da bênção, por causa do milagre, por causa daquilo que Ele faz por nós. Estamos aqui por amor, como diz a parábola. Né? E também não estamos aqui com medo do inferno. Ninguém aqui está com medo da perda, com medo da doença, com medo da morte. Porque tem pessoas que vão para a igreja com medo. Ah, eu não quero perder, eu quero a proteção de Deus para não perder. E tem pessoas que estão com medo, vão para a igreja com medo, e outras vão com interesse. Nós não estamos aqui por interesse nem por medo, estamos aqui por amor, por prazer na presença de Deus. Amém? Quantos estão aqui por prazer na presença do amor de Jesus? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé nessa